Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nesta aula, nós vamos ver o typecasting, ou conversão de tipos. Vamos lá. Aqui no Visual Studio Code, eu já criei uma página chamada conversão de tipos.html. 5 underline conversão tipos usando o camel case, ok? Já coloquei a estrutura HTML nessa página também. Se você precisar, é só você rever as aulas anteriores que eu explico direitinho lá como fazer. E já coloquei esse código inicial. Então, se você precisar, é só você dar um pause nesse vídeo e copiar esse código aqui. Eu estou criando uma variável pressão e eu estou atribuindo a ela o valor 50.5. Mas é uma string, ela está entre aspas, simples. Então, se eu pedir para o console me mostrar o conteúdo da variável pressão, ele vai me dizer 50.5. Se eu pedir o tipo da variável pressão, ele vai me responder que é uma string. Vamos lá, botão direito do mouse, Open with Live Server, ok? Vou apertar F12. E está lá, 50.5 e uma string. Voltando para o Visual Studio, nós vamos começar a fazer então a nossa conversão de tipo, né? Como que seria a nossa conversão de tipo? Vamos lá. Eu quero transformar esse 50.5, que é uma string, nós já observamos que ela é uma string, e que nós já vimos que agora aqui no JavaScript não tem tipo fundamental, tudo é objeto. Então, ele é uma instância do objeto string. Você vai entender melhor essa nomenclatura lá para frente. Se eu quero transformar, eu vou criar uma outra variável, eu vou chamar de pressão2, e eu vou utilizar uma daquelas funções que nós utilizamos para transformar isso num número inteiro. Foi a função parseInt. Veja que são duas, parseFloat e parseInt. E ele deixa eu usá-la como se fosse funções. Eu chamo essa função e passo lá para dentro o valor que eu quero que seja transformado em número inteiro. Ele vai transformar o conteúdo da variável pressão em inteiro? Não, a variável pressão vai continuar valendo 50.5 string. Tá? Eu vou pegar o conteúdo que está lá, vou transformar em inteiro e vou atribuir a variável pressão 2. Vou dar um console log, já vou chamar tudo de uma vez só. Ctrl C, Ctrl V, pressão 2, ok? E type of pressão 2. Vamos olhar lá. Está aqui 50 e ele é do tipo number. Observe que ele mudou o tipo de dado de string para numérico inteiro. Por quê? Porque eu utilizei a função parseInt, ok? Mas ele me responde que é um number, é uma instância do objeto number. É que a função parseInt e a função parseFloat, elas já são métodos do objeto number. Vamos ver isso. Number.parseInt, ok? Veja que isso aqui vai continuar funcionando do mesmo jeito, 50 number. Eu não preciso chamar o objeto number para chamar a função parseInt, mas sim, ela está atrelada ao objeto number e é quando eu quero transformar um número em inteiro, ou uma string em um número inteiro. O mesmo vai acontecer se eu quiser transformar esse número em ponto flutuante. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Já deu erro aqui porque pressão 2 está declarada duas vezes. Eu vou mudar aqui para pressão 3. E vou dizer que é parse
float. Veja que ele me sugere a parse int, a parse float, como métodos, né? Função de objetos são chamadas métodos, né? Como métodos do objeto number. Então, eu vou usar a parse float e sim, a pressão 3 vai continuar sendo um number, mas o seu conteúdo será um número de ponto flutuante. Está aqui, 50.5 number. E se eu usasse somente o objeto number, ele faria a conversão? Sim. Os métodos, vou chamar aqui de pressão 4 e vou usar somente o number. Então, pressão 4 e pressão 4. Ele vai transformar, provavelmente, num número de ponto flutuante. Eu não especifiquei se eu quero um número inteiro ou um número de ponto flutuante. A pressão, ela é uma string, tá? Onde lá dentro teria um número de ponto flutuante. Então, ele vai transformá-la num número de ponto flutuante. Vamos ver. Está aqui 50.5 number. E se essa string for uma armadilha? Como assim, professor, uma armadilha? Tudo bem, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de qualquer. E vou atribuir a esta variável o valor, que é uma string, 20 buscar. E eu quero transformar isso num número. Ele vai transformar isso num número? Vamos observar. Eu já vou dar direto o console log para essa situação. Não vou atribuir a uma outra variável. Console.log. E eu vou dizer que eu quero um number, vou passar somente o objeto number da variável qualquer. O que ele vai me responder? It is not a number. Vamos ver? Linha 26 e 27. Está aqui, not a number. Não é um número, ok? Porque eu usei o objeto number para ele verificar uma string que não é um number. Mas e se eu utilizar um dos outros métodos? Number, não precisaria, mas eu vou utilizar através da number, parse float. Poderia ser o parse int também. O que ele vai me retornar? 20. Observe que ele transformou em número, porque essa string começa com o número 20, e recusou o resto, tirou o buscar, ele ficou somente com 20. Então, se eu usar o objeto number, ele vai me dizer, não é um número, mas se eu usar um dos métodos do objeto number, eu consigo transformar aquela string em numérico, porque ela começa com string. Isso que nós estamos fazendo é chamado de conversão explícita. Eu estou forçando, através de funções, que aquele dado mude para o tipo que eu quero que ele mude. Vai ter também a conversão implícita. Vamos um pouco mais adiante. Agora eu quero fazer uma conversão, não vou usar mais variável, ok? Já vou mudar direto uma string. E a string que eu quero mudar, ela contém buscar 20. Ou seja, ela não começa com número. Eu estou falando para ele transformar isto daqui, buscar 20, num número de ponto flutuante. Linha 30, vamos ver qual é o resultado lá no browser, e é not a number, porque não começa com número. Então, muito cuidado, que se começar com número, ele vai aproveitar este número e vai rejeitar o restante da string. Se não começar com número, ele vai dizer que não é um número. Isso tudo aqui foi chamado de conversão explícita. Eu especifico que eu quero transformar aquilo num número. A mesma coisa vai acontecer se eu quiser transformar numa string ou num booleano. Então, eu já vou usar um valor bem interessante aqui. Eu vou pegar aqui uma variável a, let a,
e vou atribuir a ela o número 1. Ela é um número, ok? Então, se eu pedir o type of A, ele vai me dizer que ela é um número. Então, vamos ver. Está aqui, é um number. Fim de história. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável B e eu vou atribuir a variável B a variável A transformada numa string. Então, string, objeto string, variável A. E vou pedir o console log de B e o tipo. E o tipo da variável B. Vamos ver lá, a partir da linha 36, ok? Conteúdo 1, mas agora esse 1 é uma string. E aí eu vou transformá-la num booleano. Let C recebe um boolean variável A. Console log e type of C. E está lá, boolean, e aquele 1 se transformou em true, ok? Tá? Não é mais o número 1 e ele foi transformado em true na conversão. O mesmo vai acontecer ao contrário. Se por acaso aqui fosse o número 0, transformando na string, seria a string 0. Transformando no boolean, ele passa a ser o conteúdo false. Então é isso. Que outros valores mais eu poderia utilizar aqui para que isso retorne false? Além do 0, eu poderia atribuir null à variável A, e isso fará com que, quando eu transforme a variável A em booleano, ela retorne false. O outro, eu poderia não atribuir nada à variável A, ela ser undefined. Ela sendo undefined, se eu transformar em booleano, ela vai ser false. Veja que quando eu transformei a variável A em string, é undefined. Ele vai dizer que o conteúdo é uma string, mas é uma string não definida. Aqui não, ela transformou no conteúdo false, transformando em booleano. Então é somente o número 0, o null e o undefined. Se for a string 0, ele vai transformar em true. E qualquer outra string, ele vai transformar em true. Então, qualquer string será transformada em true. Para transformar em false, ele vai somente transformar o número 0, o conteúdo null ou o undefined. Vou deixar aqui com o valor 0. Então é isso, eu estou trabalhando aqui com a conversão explícita com os tipos fundamentais. Existe a conversão implícita e você deve tomar muito cuidado com ela. Conversão implícita. Então vamos lá. Se eu falar para você aqui, ó, console log, já vou fazer direto no console. 20 mais 30. Isso aqui vai dar 50? Não, isso daqui vai dar 2030 e será uma string. Ele não vai transformar isso em numérico, ele vai fazer uma concatenação, ele vai juntar as duas strings. E se um deles for numérico?
vou deixar o 20 como numérico. Ele vai fazer a soma, ele vai fazer a concatenação ou ele vai dar um erro? Ele vai fazer a concatenação. Então, ele simplesmente transformou este 20 em string. Então, aqui eu vou fazer, isso daqui é chamado de conversão implícita, e esse aqui seria o mesmo código com a conversão explícita. String, o número 20, concatenado a string 30. Isso seria uma conversão explícita. Eu especifico que eu quero transformar isso em string e fazer a concatenação. Ok? Então, isso é conversão implícita e conversão explícita. Aonde mais eu veria uma conversão implícita? Ctrl+C, Ctrl+V, caso essa soma não fosse uma soma. Tá? Quando eu estou tratando de strings, o sinal de adição faz uma concatenação. Quando eu estou tratando com números, o sinal de adição faz uma soma. Isso daria 50. Quando eu estou multiplicando, não existe uma concatenação de multiplicação. Então, como as duas coisas são numéricas, ele vai entender que eu quero transformar essas duas strings em número e vai fazer a multiplicação. E isso daí vai dar 600. Está aqui um número 600. Isso é uma conversão implícita. E se eu quisesse fazer isso de forma explícita? É só transformar as duas strings em número antes de fazer a operação. Vamos ver? Number. Nem vou usar parse float, parse isso, parse aquilo. Number e number. Pronto. Ele vai transformar os dois em numéricos e depois vai fazer a multiplicação. Então, isso aqui é uma conversão explícita. Está aqui o valor 600. Muito cuidado quando você for trabalhar com dados externos. Você precisa garantir a segurança da informação. Não confie na conversão implícita. Quando o usuário digitar um valor, esse valor vai chegar como texto. Mesmo que ele esteja numérico, ele vai chegar como texto. Se vier de uma API, uma API, no formato JSON ou XML, ele também chegará como texto. Você deve fazer a conversão explícita e garantir, assim, a segurança da informação. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e o que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser informado das próximas aulas. Até a próxima aula.